uma máxima em saúde que todo mundo conhece e todo mundo, pelo menos, deveria respeitar, é de que é melhor prevenir do que remediar. E, neste sentido, nós somos um país até privilegiado com a quantidade de vacinas que nós temos disponíveis para prevenir doenças da nossa população. E para falar sobre isso, em plena temporada aí de vacina contra a gripe, a gente conversa com a Adriane, que é da Secretaria Municipal de Saúde, para saber se o pessoal está bem consciente. Adriane, prazer te receber. Obrigada. Tomar vacina é um negócio complicado, né? O povo tem um certo medinho, né? Tem, a gente tem resistência por parte de alguns públicos específicos que deveriam procurar as unidades, fazer as vacinas e acabam não indo. Nós estamos aí em plena campanha de vacinação contra a gripe. Isso. A adesão está dentro do esperado ou abaixo? Está um pouquinho abaixo, né? Então, o Paraná, ele está registrando aí em torno de 40% de cobertura já da população-alvo. Nós estamos com 45%. Mas a campanha encerra no dia 26, então a gente já poderia estar melhor. Com certeza, porque aí na primeira semana foi muita fila que a gente viu e tal, aí o pessoal meio que tá dando uma de distraído. Isso, é. A primeira semana é sempre aquelas pessoal que sempre vai, que sempre procura e que a gente não precisa estar chamando. Né? E aí, depois, mais para o meio da campanha, para o final, já começa a ficar mais difícil de conseguir a clientela que é o público-alvo, né? Principalmente, que a gente sempre destaca, são as gestantes. É extremamente importante que elas façam a vacinação, elas podem tomar a vacina contra a influenza em qualquer fase da gestação, e é o público que a gente registra sempre a menor adesão. E a vacina da gripe é para gestantes, para idosos, acima de 60 anos? 60 anos, isso. Quem mais? Crianças menores de 4 anos, né, antes de completarem 4 anos incompletos. Os doentes crônicos. Os doentes crônicos, é bem importante verificar se estão enquadrados dentro da nota técnica do Ministério da Saúde. Esse ano tiveram algumas alterações. Por exemplo, os hipertensos, até o ano passado, eles estavam dentro do público-alvo. Esse ano, somente a hipertensão não entrou dentro do público. Então, teria que ser com alguma cardiopatia associada. Então, é importante verificar isso antes de, às vezes, se dispor, de marcar consulta para pegar o atestado para poder fazer a vacina. Então, verificar se estão dentro. Também os profissionais de saúde, e esse ano a gente teve a novidade aí que foi os professores, né? Todos os professores lotados em escolas, dando aula regular, entraram para fazer a vacinação também. Tanto da rede pública como da rede particular, tanto faz. Isso, qualquer professor que foi contratado pela instituição de ensino com esse cargo de professor, ele está recebendo a dose da vacina. Ai, que ótimo, porque aí você vai ampliando essa cobertura, né? Essa é, na verdade, a ideia e a nossa esperança também, né? É bem importante a gente salientar que essas doses, elas são adquiridas pelo governo do Ministério da Saúde, então o governo federal, ele que adquire, que disponibiliza e ele quem define quem a gente deve vacinar. Ao município compete administrar essas doses, né? Então a gente sempre fica nessa expectativa de cada vez ampliar mais o público-alvo para a gente poder finalmente conseguir imunizar todo mundo, né? Porque eu lembro que nas primeiras campanhas, né? Porque eu sou doente crônica, que eu sou asmática, né? Então sempre tive aí na fila da vacina. E nos primeiros anos, você não precisava de um atestado médico. A sua declaração da doença já era o suficiente. E agora não, né? Agora você precisa, é importante que o pessoal se conscientize que precisa levar esse atestado, né? Isso. Por que isso aconteceu, Ana? Porque a gente teve muitos problemas em relação a esses doentes crônicos e o próprio Ministério da Saúde detectou isso, né? Então, eram declarações falsificadas, receitas, né, médicas sendo alteradas, então apareceram muitas fraudes em relação a isso e a gente acabou imunizando erradamente esse público que não deveria ser imunizado e não conseguimos atingir quem realmente precisava, que tinha sido determinado pelo Ministério. E uma curiosidade que muita gente tem, imagina, Adriane, muita gente tem, por que não se imuniza todo mundo como com outras vacinas, por exemplo? Então, isso é uma questão que é bastante debatida e o Ministério da Saúde, ele define quem são os públicos prioritários em cima de vários estudos que são realizados. Então, tem equipes técnicas do Ministério da Saúde que fazem, basicamente, pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais,
E a partir dessas pesquisas eles conseguem definir o que eles verificam, quem são os públicos que têm uma maior chance de mortalidade, de morrer por conta da infecção com a influenza, H1N1, enfim, algum outro subtipo de vírus, e os públicos que dariam um pouco mais assim de facilidade de transmitir muito rapidamente, que a gente perderia o controle, que é, por exemplo, o caso dos presidiários, que sempre é muito debatido em relação aos presidiários. Mas a situação é exatamente essa. Dando um surto de H1N1 dentro de um presídio, se espalharia rapidamente e o próprio Estado não teria estrutura para colocar para tratamento toda essa demanda que geraria lá. E isso sem contar que, além da questão humanitária, óbvio, você ainda tem a questão que isso encarece muito mais o sistema, né, o tratamento, do que a prevenção através da vacina? Com certeza. Então, é dentro desses estudos que são realizados que são definidos esses públicos prioritários. E também é importante salientar que o H1N1 mesmo, a influenza e H1N1, ela já não é mais uma doença de notificação compulsória, ela deixou de ser, por quê? Porque a gente já está considerando ela praticamente como uma gripe comum. Né? Muitas pessoas têm adquirido, elas fazem uso até do Tamiflu, a gente afasta para que não tenha a transmissão do vírus, faz o tratamento, porém não tem maiores agravos, né? No cidadão, na pessoa que ela tem o imunocompetente, que a gente fala, né? Que tem uma defesa normal, ele não vai ter maiores complicações. A preocupação é maior nas pessoas que são mais suscetíveis, que não têm uma imunidade adequada, que é o caso dos pacientes imunossuprimidos, ou por algum tipo de câncer, né, leucemia, ou infectados pelo vírus do HIV. Então, eles ficam com esse sistema imunológico comprometido, e aí sim pode até, inclusive, ter o óbito pelo vírus. Mas na população em geral, não é o caso. E o pessoal vai fazer, às vezes, a vacina da gripe, e aí já quer aproveitar para colocar toda aquela carteirinha em dia, porque tem muitas vacinas disponíveis para adultos hoje, né? Sim. E aí, pode, não pode, quem, assim, é anterior ao sistema, né? Porque tem gente que o sistema tem o quê? Uns 30 anos? Mais ou menos. E, quer dizer, então, quem tem uns 35, 40, não vai ter carteirinha de vacina, não vai nem saber o que tomou, o que não tomou, né? Isso. E aí, como é que faz, quais são as vacinas que o adulto deve procurar? Hoje aqui em Ponta Grossa, a gente já tem esse sistema nas unidades de saúde que a gente consegue buscar o histórico vacinal. Então, quando é o caso de não ter no adulto, a gente vai partir do princípio que ele não tem nenhuma e a gente vai fazer todas as vacinas nele. Se ele não tem como comprovar isso. Vai fazer, então, a hepatite B, que são 3 doses, a difteria e tétano, que é a DT, que vai fazer 1 dose a cada 10 anos, a febre amarela, que agora o Ministério está colocando que 1 dose só é suficiente, e a tríplice viral, que é o caso da cachumba, que está sendo falado e também, porque, né, teve um surto, né, alguns casos bem delimitados na universidade, então é importante também que as pessoas já verifiquem, os que têm o histórico vacinal, se tem todas, o restante das vacinas também em dia. E sábado agora a gente vai estar fazendo a campanha. Então a campanha ela é voltada sim para a influenza, mas é a multivacinação. A gente vai estar atualizando a carteirinha, então aproveitem, né, o sábado, quem não trabalha, não consegue ir durante a semana, para atualizar a sua carteirinha aí no sábado, que a gente vai estar aberto das 8 às 5 da tarde. Adriane, e existe alguma contraindicação de tomar todas essas vacinas junto? Quer dizer, você virar uma verdadeira almofadinha de alfinete ali? Tem. Algumas vacinas a gente não pode fazer juntas, né? Ah, tá. Então, a febre amarela, por exemplo, é uma vacina que a gente deixa um pouquinho para depois, então, né? E a gente não administra junto com as demais. Então, o ideal é que a gente faça a febre amarela e a da influenza a gente também não faz junto com a da tríplice viral. A gente faz, dá um intervalo ali de pelo menos, dependendo do tipo da vacina, né? Cada uma vai ter um intervalo fixo, mas vai ser em torno de 15 dias para a gente poder administrar a dose da outra vacina, então. Quer dizer, mas o importante é se vacinar, né? Ao contrário de algumas correntes que tem por aí, que dizem que vacina foi feita para matar e para deixar doente, até hoje não se provou isso, né? Não se provou, pelo contrário, né? Todas as sociedades, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, todas as sociedades, o Ministério da Saúde, organizações internacionais, elas recomendam que sejam feitas todas as vacinas. E como você falou no começo,
né, aqui no Brasil a gente tem um programa muito bom, que inclusive tem muitas pessoas que falam que é o melhor do mundo, né, que conhecem outros sistemas, e que fala que o sistema de imunização brasileiro é o melhor do mundo. Então, vamos aproveitar isso que a gente tem aqui, né? Especialmente porque, ao contrário de muita coisa por aí, é de graça. É de graça, exatamente. Tá certo, Adriana, muito obrigada. Tenho certeza que ajudou muita gente e é sempre um prazer te receber. Obrigada eu pela oportunidade, Ana. Obrigada. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre os desafios emocionais da maternidade. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.